Olá, sejam muito bem-vindos ao ScopoCast. Meu nome é Leonardo Meloni, sou cientista da computação e gerente de projetos. E aqui vamos conversar sobre temas de diferentes áreas ligadas ao desenvolvimento de produtos e projetos digitais, como gestão, design, tecnologia, marketing digital e muito mais. E o nosso assunto de hoje não é apenas um design bonito. O mercado de UX vem crescendo muito, onde se preocupar com o design somente no momento de deixar o layout bonito, felizmente é algo que tem ficado para trás. E é claro que existe muita coisa para evoluir, mas a preocupação e a priorização da experiência do usuário pelas marcas já é uma realidade. E para falarmos justamente desse assunto, trouxe aqui dois convidados, o Alexandre Augusto e o Cláudio César Tasso, o Tai. Os dois são Product Designer da Biblu e na Omni. Fala, Léo, beleza, cara? Prazer em participar aqui do podcast com você. Valeu pelo convite. E eu queria dizer aqui que eu tô mais até para aprender um pouco mais de design com vocês e falar um pouquinho também da minha experiência aí ao longo de mais de 10 anos. Opa, fala, Léo. Cara, primeiro quero agradecer também mais uma vez pelo convite e tamo aí para aprender e compartilhar a experiência. Vambora. E para começar, nós muitas vezes acabamos associando a palavra design diretamente a algo visual, né? Então, geralmente está associado a isso. E eu queria ver de vocês o que de fato é o design, como vocês encaram, né, essa palavra e essa função, o que é o design para vocês? Cara, eu gosto muito dessa definição, se não me engano foi pelo Jobs, né? Design não é forma, é função. E eu concordo muito com ela que design ele vai definir a solução de um problema, né? A gente usa design como meio de resolver um problema da melhor forma possível. Para mim, gira muito por aí. E você, Thay, concorda com essa definição? Concordar, assim, literalmente, é difícil dizer, né? Mas, assim, eu vou dizer daqui muito do que... A primeira vez que eu ouvi a palavra design, e foi lá na infância, eu lembro de um amigo meu que tudo ele olhava ali, mas olha o design disso, olha o design daquilo, é diferente. Aí eu, cara, o que ele quer dizer com design? Então, acho que muito vem disso aí, Léo, que você comentou, que vem muito relacionado. O design já é relacionado, tipo assim, é uma coisa mais bonita do que a outra, ou melhor visualmente, né? Esteticamente, a pessoa consegue definir aquilo que tem design e aquilo não tem design. Na verdade, tudo que é desenhado, ele tem um certo design, não quer dizer que um é melhor que o outro ou não. Por isso, eu acho que fica muito nessa questão da estética, do visual. Para mim, se fosse para definir, né, o que é design, e concordo com a Ale, eu acho que design sim é resolver problemas, mas também eu acho que só falar isso fica vago, talvez, sabe? Porque todas as profissões que a gente for ver, né, que todo mundo que trabalha com alguma coisa, ele tá, de certa forma, resolvendo algum problema. Eu gostaria de falar, tipo assim, se fosse para definir que o design, ele humaniza mais as coisas, né? Ele é pensado para quem vai utilizar aquele produto ou aquela solução que a gente está construindo. Então, talvez essa, junto com o que o Ale comentou aqui, complementaria com esse lance do design humanizar, né, as coisas. Basicamente o que você diz é que resolver o problema, outras áreas também resolvem, mas o design ele é uma caixinha ali que tem outras coisas dentro que resolvem um problema de outra forma, né, ou enxergam de outra forma, né? Então é bem interessante isso, justamente porque a parte do desenho, da forma, faz parte também do design justamente para resolver o problema. Então vai criando assim uma cadeia, né? Exatamente. Um exemplo aqui, quando é feito uma caixa de sabão em pó, sabe? Se a gente vai falar, pô, a caixa de sabão em pó é um produto que a gente vê direto nos supermercados e tal. Quando um designer ele vai fazer a embalagem, né, a estética, né, da marca, brand, identidade ali, ele tá fazendo design? Cara, não necessariamente. Ele tá fazendo uma proposta visual para que venda mais ali pro público. Mas o design em si foi a criação daquela caixinha e como, né, o designer vai pensar em como aquele pó vai cair facilmente para que o cara utilize, né, aquela caixa. Então, não é simplesmente uma caixa, o cara vai ter que rasgar. Tem todo esse processo de pensar na utilização. Então, é mais ou menos isso que eu quero colocar aqui, né, que é uma solução pensada para humanizar aquilo ali para a pessoa, né, utilizar de forma fácil.
Justamente, você ter uma solução de um problema pensando na funcionalidade. Ele vai resolver algo atrelado a algo funcional, visual e ter coisas junto para poder realmente resolver o problema, que foi exatamente o que você citou. Agora, fazer a parte somente da caixa visual, já sem pensar na funcionalidade, no uso, se é fácil de abrir, se abre por cima, por baixo, pelo lado, não necessariamente é a definição, né, de design. Exatamente. E ó que tem umas caixinhas ruins de abrir, hein? Tem bastante. Eu até queria complementar que uma das funções, né, que o design pode ter na hora, por exemplo, da caixa que vocês citaram, que eu achei bem legal o exemplo, que pode ser se diferenciar do restante das caixas ao entorno, né? Para você olhar e falar assim, caramba, aquela realmente é diferente. Perfeito. E ela realmente pode ser tanto diferente para melhor ou para pior, né? Pegando esse gancho, esse é até um ponto interessante, porque a gente vai acabar citando aqui também essa parte de diferenciar, né, o design realmente como estratégia para diferenciação. Pegando também essa questão da caixa, que foi um bom exemplo, justamente dá para ver que tem muito tipo de design. Tem a parte gráfica, tem a de produto, tem a de ambiente. Vocês têm algumas outras áreas que você vê que tem o design ali como solução, que vocês enxergam sem ser produto digital, por exemplo? A empresa que eu mais admiro nessa questão de não só digitalmente, mas como produtos, é a Apple. Para mim, ela resolve os produtos de uma forma que ele seja totalmente funcional e lindo. Então, como exemplo, eu queria pegar o Magic Mouse, que é um mouse que, se você compara com a grande maioria dos outros, você vai falar assim, pô, é diferente, é bonito. Todo o trabalho em torno dele, a forma, tanto que ele está aí há não sei quantos anos, mas chuto mais de 10 e não foi modificado ainda. E aí, a hora que você vai usar, você vê que a funcionalidade dele é muito diferente dos mouses comuns, né? Que você consegue dar o scroll vertical, o scroll lateral, o toque dele é um pouquinho mais sensível, ele tem um toque extra que você não precisa necessariamente clicar. Eu acho que é uma empresa que, ao longo dos anos, se provou que consegue fazer isso, sabe? Resolver de uma forma funcional e também a parte estética sempre mandando muito bem. Você citou justamente um exemplo muito bom por ele estar há muito tempo da mesma forma, eficiente, mas da mesma forma. Como que vocês julgam essa questão de... Existe um tempo de validade na parte de design? Ele precisa realmente todo ano estar se renovando? E o mercado espera isso? Como que vocês enxergam essa questão de, às vezes, você ter algo muito bom? Porque acontece, você ter produtos que têm um bom design e hoje você fala, nossa, naquela época era muito melhor, porque eles mudaram. Como que vocês enxergam essas questões? Isso é com o tempo mesmo? São outro público, tenta atingir outro público, tem que ter outro tipo de análise? Enfim, como que vocês enxergam essa questão das mudanças, né? As pessoas, elas têm dificuldade em mudanças. Sempre, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. A própria Apple, quando implementou ali o Flat Design como a sua interface ali, né, dos iPhones e tal, acho que veio até no iPhone primeiro, e eu lembro que na época, eu mesmo vi aquilo e a Apple na época fazia um outro tipo de design mais realista, né, tinha mais 3D, tinha mais corpo ali, e eu falei, putz, cara, ficou chato, ficou feio, sabe, foi a primeira reação, eu fiquei frustrado, cara, falei, meu Deus, por que fizeram isso, não sei o quê. Lembro que na época a comunidade de design também, a galera mais do UI, assim, criticou bastante, só que, cara, olha como que são as coisas, né? Isso já deve ter seus 8 anos, eu não sei de fato quanto tempo já existe aí o Flash Design, hoje já está sendo alterado, né? A própria Apple já está fazendo outras incorporações aqui nos ícones e nas interfaces, mas a mudança, ela é difícil. E aí depois as pessoas se acostumam. Eu acho que é um pouco disso, às vezes a gente brinca. Eu lembro de um carro que a gente viu na época que lançou, ele tinha traços muito diferentes do resto, que é o Veloster, da Hyundai. E aí os meus amigos de design falavam, cara, era uma divisão, assim, muitos amavam, outros odiavam aquele design daquele carro, né? A estética. Aí aquilo, putz, cara, eu na época particularmente gostei, eu falei, é um carro diferente, só que a gente falava, vai envelhecer bem esse carro? Né? Visualmente ele vai envelhecer bem? Talvez, cara, aí é uma coisa que saiu muito fora da curva e não foi todo mundo que adotou aquela mesma estética do Veloster. E hoje você pode olhar para o Veloster, eu ainda olho para o Veloster e vejo um carro com identidade pra caramba, sabe? Eu acho que eu vou ser bem criticado para as pessoas que estão ouvindo, porque realmente é um divisor, aí muita gente odeia, acha feio,
Mas eu acho bonito, acho que o projeto foi legal. E só que se ele vai envelhecer bem, eu já acho que talvez aí fica difícil de comentar, porque eu acho que ele envelhece bem se todos os outros carros seguirem aquela mesma tendência de estética, de design. Porque senão ele vai ser o diferentão. Você olha lá para trás, bem mais para trás, o Fusca, né? Que sei lá quantos anos existe aí. Cara, é um carro que eu olho hoje e vejo muito. O projeto visual dele foi muito bem pensado e não acho ele feio, eu acho ele elegante até hoje, né? Então não envelheceu mal, tá bem pra caramba, acho bonito. É uma peça, até uma peça de rara, né? Raridade para alguns colecionadores. Difícil colocar isso, mas eu acho que tem muito desse lance de acostumar e o mercado também acompanhar. O flat design que eu comecei a citar, ele foi, todo mundo meio que entrou nessa onda. A Apple ditou regra, né? Não sei se bem foi só a Apple ali, eu lembro que a Microsoft também estava implementando o Metro Design, que tinha um pouco ali dos mesmos, da mesma pegada, né, de ser um design mais simplista, de ser menos é mais ali na tela, né? E isso até hoje tá aqui, né, cara? A gente convive com isso, a gente que passou na época desenvolvia sistema, site, a gente ficou assim, meio, putz, será que isso pega? E pegou, cara, tá mais de um tempão aí, eu não vejo isso saindo tão fácil agora, vai envelhecer bem. Dificilmente hoje, cara, a gente vai reinventar, né, a roda ali, de fazer um produto que ninguém nunca viu. Então, aqui a gente vai falar de inovação, talvez, né? Porque inovar, no meu ponto de vista, é você fazer o mesmo, mas de uma forma diferente. Esses dias me mandaram, assim que saiu os novos iMacs, né? Me mandaram, e aí, o que você achou? O pessoal estava comentando que achou bonito, outros que não gostaram tanto. Eu falei, particularmente, não gostei, não achei bonito, mas espera mais alguns meses que provavelmente eu vou mudar de ideia, porque é exatamente isso que você mencionou. As coisas, eu não sei se é tanto a questão de acostumar, ou é questão de essas marcas, essas grandes marcas, né, elas ditam realmente o que é tendência. Não só por serem grandes, mas porque também elas têm dentro de um departamento muito grande para análise desse tipo de coisa. Então, ela consegue ali, pelo menos são previsões, acredito eu, mas que sejam mais realistas a longo prazo. Então, você tem um estudo ali que é feito para justamente ver o que vai durar mais tempo, o que pode ser, não é do nada que vamos deixar redondo. Mas por quê? Tem ali um estudo, né? Quanto mais você vê isso em outras coisas, mais você acaba realmente aceitando, né? Então você acaba vendo que o outro já não existe mais, então você ainda vai achar bonito, igual você mencionou, o Fusca. Você não vê fábricas desenvolvendo, mas ele ainda você vê na rua. Você consegue comparar. Então você não vai ver fazendo com aquele design, a não ser que seja retrô, mas você ainda vai acabar vendo um pouco dele e comparando com outras coisas. Então você consegue ter essa... Né? Isso aí. E tá aí, o Fusca é um bom exemplo, né? Acabou que eu falei sem querer aqui, ele passou por novos projetos, né? Ele teve o New Beetle ali e depois teve o novo Fusca mesmo, né? Então ele passou por 2, digamos, redesign. Pô, precisa, então aqui já tá meio que claro. Eu acho que tudo tem que acompanhar isso que você falou. As coisas, elas vão mudando, né? A gente vai se acostumando com novas coisas. Aí, de repente, o Fusca, esteticamente por fora, ele é legal. Mas por dentro, aí, o motor já não atende, ele já não tem as coisas que os carros de hoje em dia têm. E precisa de uma tal modernizada ali. Então é isso, eu acho que projetos de redesign é olhar para aquilo que você tem. Até para redesign não é só feito para coisas que são ruins. O Fusca é uma prova disso, né? Ele marcou aí época, é um carro que fica para a história, é um design que eu considero bonito. E aí as pessoas tentaram, né, de uma certa forma, modernizá-lo, né, nesse novo redesign, trazendo outras features, outras coisas que se enquadram no momento que a gente está vivendo. Né? Complementando, né, eu acho que a Volkswagen tentou fazer trazer talvez um pouco da experiência, um pouco do design, um pouco do que já foi um sucesso por uma outra geração, né, que não ia andar de Fusca, a não ser por um motivo muito raro, assim, sabe? E se você parar para pensar nisso até que vocês comentaram, essa modernização que vocês chamaram, ela pode ser encarada também como uma modernização no sentido de UX e também no sentido de acessibilidade. Podemos dizer assim, acho que mais a usabilidade, né? Porque você pega algo que funcionava muito bem naquela época, mas que hoje já não tem, você não tem ali algumas modernidades que naquela época não tinha. Então você vai deixar mais usual para o público de agora. Né? Então, aproveitando que estamos falando disso,
Eu gostaria de saber de vocês o que é, na verdade, a definição das palavras UX, das siglas, né? UX e UI, já para a gente entrar também nesse nível de conversa. UX, para quem nunca ouviu o termo, né, significa User Experience, ou seja, experiência do usuário. E UI significa User Interface, então seria a interface do usuário, né? E as duas se complementam. Então, quando a gente está falando de UI, a gente está falando basicamente do visual, né? Da forma, das cores, de tudo que você está vendo ali na tela. A experiência do usuário, você pode fazer um design centrado na experiência, né? Então, assim, focado na experiência, mas não tem como um designer definir uma experiência, porque a experiência ela vai ser individual, mas você consegue tentar trazer a melhor experiência possível. Pegando isso que o Ale comentou, eu acho que trazendo o UX, vamos pegar aqui agora projetos de website, por exemplo, que é um tema que eu já trabalho há bastante tempo, e quando eu trabalhava com isso, nem existia ainda, na verdade eu acho que já existia, mas não se falava do termo UX, né, User Experience. Então, a gente que projeta interface, né, o UI, dificilmente, cara, a gente vai pensar só, né, na parte visual. Eu vou colocar ali um banner porque todo mundo faz esse banner. Não. Sempre que eu tive essa interação, desde lá no começo com os meus professores aí, na época na UOL, que hoje ainda é a agência, o estúdio do Léo, né, e com o Neto. Lá na época eu aprendi muito com o Pedro, que era também sócio ali, e que, assim, tudo que você vai projetar na tela, cara, ele tem que ter um porquê, sabe? Ele tem que ter um objetivo, uma função. E para mim isso foi muito diferente das outras pessoas que estavam estudando na época comigo e estavam trabalhando, por exemplo, ou numa gráfica ou num estúdio de foto, essas coisas. Então tudo que eu projetava na tela, ele tinha que ter um porquê. Então o UX é muito isso, tipo, antes de você começar a desenhar ali, colocar a interface, os pixels na tela, né? Então é você pensar, cara, quem que está utilizando isso? Quais são os objetivos que ele tem que cumprir aqui nessa tela? Às vezes a gente tem várias telas aí de e-commerce, por exemplo, né? Qual que é o passo a passo? Como que o cara vem? Como ele se cadastra de forma mais fácil? Então, é isso que o Ale comentou. De como que eu vou deixar a experiência da utilização, porque eu não estou entrando naquela tela porque eu quero ver uma tela bonita. Não, meu objetivo como usuário, eu vou entrar, por exemplo, na Amazon para comprar uma Alexa. Como que eu vou fazer isso da melhor forma? Como que eu vou acessar esse site que vai ser rápido, né? Vai ser otimizado para acessar e vai ser responsivo até, né? Chegamos nesse ponto do responsivo de, cara, hoje eu acesso de uma tela de 27, hoje eu acesso de uma TV, de um celular. Então, tudo isso é todo um projeto pensado que eu não me vejo, por isso que a gente tem aqui até a denominação do Product Design, que é essa união, né? Do UX e UI em um mesmo profissional, porque eu não vejo um cara desenhando só uma interface puramente estética, sabe? Pensando, refinando o pixel ali. Para mim, eu consigo ver sim o outro lado. Com o que eu vou interagir, quais são os processos que a pessoa que vai chegar para comprar essa Alexa no site da Amazon, como ela vai se cadastrar fácil, como ela vai colocar o endereço aqui, como ela não vai ter confusão. Até acho que a Amazon é um exemplo bom disso, né? Eles criaram uma época aquele Only Button lá, que era você compra rápido, só tocando num botão, né? Você já tinha cadastrado todo o resto dos dados, e isso é fácil. Eu acho que no Kindle é assim hoje, né? Você toca para comprar o livro lá, já era, rapidinho. Então, assim, são estudos, né, que eles fizeram para entender quem é a pessoa ali que vai utilizar aquela plataforma e quais são os processos que ele vai passar até concluir aquela etapa. Pegando justamente esse ponto do UX e do UI que vocês mencionaram, hoje o papel, né, do profissional, até mesmo da área de design, ele é muito mais estratégico do que realmente ali somente estético, né? Ele tem essa parte como para agregar valor, acredito, né, que ele tenha muito mais esse peso para agregar valor diferenciado dos concorrentes, mas o design mesmo ele tem muito mais uma função ali estratégica no negócio. Pegando isso, caso vocês concordem, eu queria saber de vocês qual é o peso disso dentro dos produtos digitais, né? Principalmente que é a área de vocês, e como isso abrange outras áreas. Então, por exemplo, na hora de você fazer um bom design,
uma boa estratégia, né, de design, você precisa também saber a linguagem que você vai abordar esse cliente. Então, pegando ali um produto, você precisa saber a forma de abordá-lo. O cliente, o usuário que está acessando, vai ser uma linguagem mais formal, informal, como realmente as outras áreas influenciam nessa parte do design, que é mais estratégico. Então eu queria ouvir um pouco mais da experiência de vocês nessa parte, da parte planejar mesmo, do processo. Léo, isso eu fui entender realmente quando eu trabalhei de fato, quando eu entrei no BeBlue, que foi uma empresa que eu, de fato, eu comecei a pensar no todo. Porque quando a gente estava mais em projetos que ele tem começo, meio e fim muito rápido, dificilmente você tem esse estudo antecipado de pensar, quem é o público exatamente dessa pessoa? Até muito das pessoas que querem esse tipo de solução, eles não querem que demore, eles querem que seja rápido, né? Já me entrega aí uma versão que eu já quero testar, não sei. Cara, não é bem assim. E no BeBlue eu tive essa oportunidade de construir no dia a dia ali e ver, cara, quem é o público, como eles estão interagindo aqui com o nosso produto, o que eles querem, de fato, o que a gente quer solucionar, né? Qual que é a solução que a gente quer entregar. E o BeBlue, ele tem uma vertente difícil, porque assim, a gente tinha que pensar o público usuário final, né, que é o cara que utiliza o app, vai comprar e vai ter o benefício do cashback, e tem o público também que é o estabelecimento comercial ali que vai, do outro lado, tá operando ali o nosso sistema, e a gente também tinha ideias para entregar de valor ali para esses dois lados, né? Então, toda vez a gente tem que pensar nessas duas personas. Ter isso em mente, cara, faz com que a gente tenha um bom estudo aí, que muito se fala, né, de definir a persona, o que é algo, falando aqui, parece que é algo simples, mas não é, cara. Muito difícil. Lá no BeBlue a gente passou por processos de essa persona mesmo, porque o processo de persona que a gente fez na época tinha que ser esse processo rápido. Então a gente meio que pegou via Analytics mesmo, quais são as pessoas, as idades, o que, criou ali uma ideia do que seria, né, nosso público-alvo. E a partir daí a gente começou a, de fato, conversar mais com eles, levar as pessoas para interagir com as features novas que a gente estava colocando, que a gente chama de os heavy users, né, do BeBlue. Então a gente pegava os caras lá que estavam nesse grupo e chamavam eles para conversar. Isso para mim, cara, foi uma mudança gigantesca assim na minha carreira, sabe? Porque antes, basicamente, eu desenhava sobre aquilo que eu e os meus amigos de mesa ali conversavam e falavam, vamos fazer. Acho que essa é a ideia. O mercado tá fazendo assim, mas cara, tudo bem. Quem é o teu público, né? O que ele espera? Como que ele vai utilizar o teu produto? Eu queria complementar um pouco na parte de persona. Você comentou, né, que cada produto tem sua persona, tem que tentar encontrar ela, mas só falar um pouquinho para quem estiver ouvindo também que essa persona ela pode mudar ao longo do tempo e você com um produto só você pode ter várias personas, né? Até vou pegar como exemplo aqui o Nubank. Eu não sei exatamente quem é a persona do Nubank que utiliza o aplicativo, mas dentro dela eu imagino que tenha vários. Por exemplo, eles têm o Rewards, né, que é o programa de pontos dele. Tipo assim, quem dentro do Nubank é a pessoa que utiliza o Rewards. Quem dentro é a pessoa que utiliza no conto, ou quem dentro é a pessoa que utiliza o cartão de crédito. Aliás, o Rewards é dentro do cartão de crédito. Então, assim, você já tem uma persona que utiliza o cartão. Dentro dali, qual o perfil delas que vão utilizar o programa de pontos? E é legal porque você consegue ter essas características para cada uma delas e tentar realmente chegar num produto mais refinado ou até numa comunicação que atinja mais aquele tipo de pessoa, ou as imagens que você vai usar no seu produto, que gerem mais impacto com realmente quem é o público-alvo dele, né? Essa questão, pelo que vocês estão dizendo, ela envolve muito uma análise mais criteriosa de analytics, às vezes conhecer o público. Isso tudo é o papel também do designer, ou ele realmente tem outras áreas envolvidas, partir às vezes até mesmo de um PO, ou até mesmo alguém que está na frente do negócio que vai ditar, por mais que meu público seja, por exemplo, classe B, eu quero atingir o A. Então a gente vai mudar toda a estratégia aqui, não importa quem está no Analytics, e vamos partir para cá. Como que funciona na prática? Quais as áreas estão envolvidas na parte, talvez, de pôr a mão na massa e fazer as telas, digamos assim? Como que é o processo nesse sentido? Quais as áreas estão envolvidas? Aí eu acho que depende muito do tamanho, Léo. Por ter passado pelo BeBlue, para mim é um baita case, então várias vezes eu vou trazer essa minha experiência. Para mim foi assim, como eu entrei lá e não tinha ainda um time de produto, nem se falava em PO também na época, acaba que assim, eu entrei nessa função de ser o cara que ia cuidar, né? Então eu já tinha um papel ali de como se fosse um product owner, né, do BeBlue,
mas era o cara que eu lembro que na época o Dani comentava comigo, o Dani, o fundador do Biblu, comentava, tá, você tem que ser o cara mais crítico aqui do app, você é o dono do app, cara. A experiência de ponta a ponta, o usuário que chegou aqui, comprou, reclamou. Então, assim, o que eu fiz naquela época? Eu tinha, como time, uma pessoa que cuidava ali do atendimento, tinha uma pessoa para me ajudar ali para fazer as coisas de marketing, e era isso, cara. A gente era em 3 pessoas, bem básico ali. Então, o que a gente fez? A gente se juntou todo mundo ali na mesa, e, cara, que é melhor do que o atendimento, para você pegar o que tá acontecendo na ponta? Então, tudo vinha no nosso chat ali, cara. Ah, o cara teve um problema lá na ponta, no pagamento que ele fez com cartão, que era da bandeira X. A gente, caramba, tem muita gente pedindo a bandeira, sabe? Então, assim, muita coisa que a gente não conseguia pegar no Analytics, porque não tinha ainda criado aquela métrica para aquele determinado assunto, cara, isso vinha ali no atendimento. Ali, para mim, foi muito importante, porque eu criei um laço que antes eu não tinha, né, com os outros produtos que eu projetava. Eu não sabia qual era o feedback, como as pessoas estavam usando, o que estava tendo de problema. Ali não, ali eu conseguia ter isso e em tempo real, cara. A gente via tanto, deixava uma telinha lá e ver quantas pessoas estavam utilizando o nosso app, que é o Analytics, mas ao mesmo tempo tinha também ali na mesa ali, o cara do atendimento, quais eram os problemas que eles estavam pegando. Então isso a gente faz com que tenha esse processo de melhoria contínua também no nosso produto. Então a gente já pegava um bug que veio lá do usuário, cara, a gente já corrigia na hora ali, alguma coisa que a gente projetou errado na interface, a gente falava, puta, cara, olha só. Às vezes a gente fala, né, o usuário, tem até uns memes bem interessantes disso, né, você tem um que é legal, que é uma xícara, né, foi projetado uma xícara, aí o usuário lambendo a xícara, né, e não tomando café, é até bizarro olhar isso, mas é isso, cara, o usuário, ele tem a forma dele usar, e baseado naquilo que ele já utiliza no dia a dia, né, então, como é que ele via o Biblu naquele momento? Isso para mim foi essencial, óbvio, cara. Você pode contar com um PO, vai te ajudar bastante, mas, sei lá, no dia a dia, como a gente, às vezes, vou citar esse exemplo lá no começo, que não tinha, né, um time grande, eu acho que você toma para você. Cara, eu sou o dono desse produto, eu como designer fiz isso naquela época e criei aliados, né, que também, se sentiam ou não, eram parte também do processo de criar uma experiência melhor ali para o Biblu, que era a pessoa de marketing, era a pessoa de atendimento, hoje a galera de produto, desenvolvimento, todo mundo se sente dono também do projeto ali. Eu peguei uma fase um pouquinho depois, né? Então, logo que eu entrei, o Biblu estava numa expansão grande, né? Então, estava na contratação de POs, então já tinha PO, na verdade, mas com um mês, assim, eu já estava trabalhando lado a lado com o PO. Você perguntou se é a responsabilidade do designer. Eu acredito que não. Assim como o Thay comentou que você tem várias áreas ali envolvidas, eu acho que essa parte o foco na experiência, até em alguns podcasts, alguns vídeos, eu já vi um pessoal falando isso, eu concordo que a empresa tem que ser focada em UX, né? A empresa tem que estar pensando no usuário, pensando que ela tem que levar uma melhor experiência, porque é o que dizem, né? Uma andorinha não faz verão, então não vai adiantar você sozinho ali tentando mover. Você pode tentar fazer um movimento, se você for abraçado ali, né? Se todo mundo for junto com você, pô, legal pra caramba. Se não, talvez não seja a empresa ideal, né? Porque realmente você precisa de mais pessoas para conseguir fazer um movimento, para conseguir fazer algo legal. Porque, imagina, se você tem um problema que não necessariamente sempre vai ser resolvida com uma tela, né? Às vezes é o atendimento. Então, você tem que ter uma abertura ali para falar, o atendimento tem que ir por aqui, os usuários estão reclamando disso. Tem várias outras maneiras que a gente conseguiria resolver os problemas, né, de experiência, que não só o visual. Só queria complementar com isso. Porque é isso, cara. No Biblu, você parte do primeiro ali. Quem que queria, né? Então, você pega lá do início, quando me contrataram, eu lembro que no primeiro papo foi isso. O Dani, na época, ele já queria isso. Ele já via essa mudança acontecendo e ele não via só isso fazendo, a gente precisa ter a melhor tecnologia no nosso produto. Não, ele queria a melhor experiência, cara. E aí era uma coisa que ele falava, não negociamos experiência. Tanto que muitos clientes na época que não queriam atender, porque aí é aquela coisa, né? Aí falha de negócio, que às vezes a gente não solucionou bem naquela época. Então tinha alguns estabelecimentos que, pô, cara, eu não vou atender porque eu tô achando caro. E aí o cara, do nada, ele falava, olha, hoje eu não tô atendendo, não vou passar a Biblu aqui. Cara, era inegociável, a gente não tinha isso, porque o usuário às vezes se sentia frustrado, né? Aí a gente tinha uma forma também de, cara, esse cara que tá frustrado, como que a gente vai fazer esse cara também não ser um detrator da marca agora? Isso foi bem legal, porque a gente tava
esse comentário que eu fiz de estar do lado da pessoa de atendimento, eu lembro que aconteceu um caso exatamente esse. E aí a pessoa reclamou, foi nas redes sociais, falou mal do BlueBlue, a gente entendeu quem era ela, conversou com essa pessoa, viu o problema, solucionou esse problema na época, e ainda a gente falou, cara, como agora a gente faz para que essa frustração dessa pessoa se transforme em algo menos ruim, porque ficou feio dessa forma, ela vai falar mal do BlueBlue agora e eu às vezes não vai nem mais utilizar a plataforma. E aí, cara, a gente foi bem... Isso para mim é um processo muito humano que eu queria muito estar mais próximo. E que é difícil. Você acaba, quando vai crescendo, tendo muito mais usuários, você acaba esquecendo um pouco disso. Mas naquela essência, eu lembro que a gente conseguiu fazer um simples ali, cara, que a gente comprou lá uma caixinha de bombom, que a gente tinha essa verba para tornar, tipo, aquela pessoa não virar um detrator. E aí a gente escreveu uma cartinha à mão. O Nubank faz muito isso. O Nubank foi case disso, né? Você digitar na internet, vai ver vários deles. E foi até inspirado neles e a gente pensou nisso, cara. Como a gente vai transformar? Não foi o bombom, assim, mas o ato em si de se preocupar com o problema da pessoa e depois só falar, cara, obrigado por você ter comentado isso com a gente aqui. Demos uma cartinha para ele lá. Cara, a pessoa virou, foi nas redes de novo, retirou a crítica e falou, meu, BlueBlue, cara, que empresa que tá pensando na experiência, nas pessoas mesmo, sabe? Ponto, pelo que vocês dizem, é muito mais cultural. Geralmente, né, eu consigo fazer aí uma divisão, não é uma regra, mas geralmente um projeto, o cliente ele quer visual, né? Então ele está comprando algo bonito. Ele trata a usabilidade como algo básico. Então espero que ele seja funcional. Diferente de um produto onde você vai realmente entender o público, conhecer a fundo para realmente fazer funcional para ele. É diferente, não é básico, mas é o primeiro da lista. É muito interessante de ver que realmente é algo cultural. Todo mundo tem que estar pensando nisso. Isso impacta, acaba saindo do UX, né? Mas ele começa a ser a experiência também no atendimento, por exemplo, na experiência em todas as pontas, né? Se é que a gente pode colocar tudo na mesma caixa, mas você começa a pensar em experiência em tudo. Desde se eu falar no chat qual vai ser a minha experiência, já passou não é mais design, né? Agora é mais o customer ali, né? Você está falando diretamente com o cliente. É a empresa como um todo, isso é muito, muito interessante. É cultural, cara. Se você não tem isso, difícil, porque startups hoje em dia, BlueBlue foi um susto para mim. Eu entrei, era 7 pessoas. Quando deu menos de um ano, já eram 80. Depois 100, 700, chegou a ter 700 pessoas. Então, se não é cultural e você não cria essa identidade mesmo, sabe, de se preocupar com isso, difícil de escalar. Então, por isso que aproveita. Se você é pequeno ainda e está construindo um negócio agora, já crie daí. Crie raízes para ter uma experiência não negociada, né, desde aí. E para vocês que já atuam diretamente com essa parte de UX, na parte de pensar, na parte também visual, como que vocês enxergam um design de sucesso ou um design de fracasso? Vocês têm esse tipo de análise quando vocês fazem algum tipo de teste AB ou alguma coisa nesse sentido? E o que vocês consideram? Como que vocês fazem para considerar, esse design deu muito certo, esse aqui, não deu certo, volta para o quadro negro aqui? Eu acho que os testes, eles solucionam boa parte, mitigam, né, um pouco o erro, então você consegue pegar alguns feedbacks. A gente, até voltando para o BlueBlue, quando a gente foi fazer o BlueBlue Crédito, que era como se fosse um cartão de crédito, sem o plástico, né, sem o cartão físico, e ele era somado ao seu saldo BlueBlue, então ele era um cartão de crédito totalmente digital. E a gente fez alguns testes de como a pessoa poderia solicitar no app, se a pessoa entendeu depois como ficou o saldo somado ali. E cara, foi legal porque a gente teve vários insights de coisas pequenas, não necessariamente o design como um todo, mas como uma nomenclatura de um botão faz diferença, onde você posiciona tal elemento, ou, cara, um detalhezinho a mais que você... Eu lembro que tinha um botão que era na época, você podia inverter os seus saldos, né? Você tinha 2 tipos, você tinha o saldo em cashback e você tinha o saldo em crédito. O saldo em cashback não gerava mais cashback. Então a pessoa podia inverter para poder ver qual que ela queria usar. É como se você estivesse alternando no seu cartão se você quer usar o débito ou o crédito. Isso você fazia pelo app. E eu lembro que o primeiro a gente tinha feito um botão bem pequenininho ali, esteticamente estava muito bonito, mas ninguém viu. E aí a gente colocou uma borda, algo menor, e você dá algumas funções, né, para a pessoa. De alguma forma, você tem que fazer uma lista de tarefas. E a gente fala, e se você não quiser usar o BlueBlue Crédito, por exemplo? Onde você iria?
E aí, só que assim, a pessoa nem tá na tela, aí a pessoa tem que ir na tela que você quer e colocar no botão que você quer. Ou o que aconteceu também, ela ia lá e tentava bloquear o cartão, que também daria certo. Fora os testes, depois que você lança, pode ser que o teste teve algum viés, alguma coisa ali, e aí os números vão te mostrar, né? Se você fez e realmente não tem ninguém usando, ou tem como você colocar um parâmetro naquele botão e você medir realmente se tem alguém tocando nele, se a pessoa está executando a função, e você vê que ninguém está fazendo, é um caso de insucesso, né, de fracasso, e você pode voltar e tentar melhorar, ou chamar o usuário para conversar. Com testes, cara, a gente consegue invalidar uma tela ali que a gente pensou que seria a ideal. E tem casos que realmente a gente vai para um lance de teste AB mesmo, sabe? Então, cara, o que você tem que pensar? A gente às vezes sempre fala, não deu tempo de testar. Pô, se ela é parte do seu processo, você tem que passar por essa etapa. Por várias vezes a gente soltou features sem testar, fracassamos com sucesso. E agora, a história de você fazer esse teste, o exemplo que o Ale colocou, que era uma funcionalidade nova, as pessoas que já utilizavam o BlueBlue não tinham tido contato com isso ainda. Então, primeiro era um teste de validação. Tipo, será que as pessoas querem isso? Antes da tela, será que elas querem? Então, tem toda uma etapa ali que a gente fez de discover e sim, validamos que elas queriam esse crédito digital no app por várias coisas que a gente fez lá para validar. E aí vem a parte mais do como, então, vamos envelopar isso para o público, né? Como que a gente vai fazer? Aí vem as telas. Nesse teste que o Ale comentou, eu lembro até que foi legal, uma das coisas que a gente tem esse passo a passo, quando a gente faz um teste, a gente tem alguns objetivos, né? Como eu comentei aqui, lá daquele caso da Amazon. Então, a gente pensava tudo nisso, né? A pessoa vai abrir o app, o que ela tem que ser, o que a gente tem que mostrar para ela, o que ela tem que entender e fazer de leitura ali, para conseguir contratar, né? Ou mesmo demonstrar que ela tem interesse naquele produto, ou também se ela não tem interesse. Então, tudo isso vem como desafio para o time ali de produto, design, para a gente pensar em como solucionar essa tela. E aí, como a gente entende que fracassamos miseravelmente? Nesse exemplo foi cara. Tinha uma tela que o cara já está acostumado. Então, o que ele abre o BlueBlue para fazer? Pô, geralmente ele abria ou para ver se o cashback dele caiu, né, no extrato, às vezes vinha um pushzinho, ele vai lá, abre, legal, caiu, é isso, tá tudo certo. Ou às vezes ele, cara, eu quero consumir alguma coisa. Então, era até uma frase legal que um dos fundadores, que é o Daniel Gava, na época, falou para mim, falou, você como um cara de produto, você tem que sempre pensar o que o teu usuário, ele pensa 10 segundos, qual que é o gatilho 10 segundos antes dele abrir o teu app. O que ele quer, né? E aí veio muito nessa, tipo, cara, é verdade, o que ele quer? Então, vinha muito isso. A gente chegou nessa. Muita gente abriu o BlueBlue na hora do almoço, ali, próximo da hora do almoço. Ele já queria o quê? Consumir alguma coisa para almoçar, ele já quer ir com cashback. Então, ele tá focado em, quero abrir o app e vou consumir isso aqui. E aí, imagina que ele abre o app, a gente joga uma tela na cara dele, falando, olha, pega aqui agora seu BlueBlue crédito, não sei o quê. Cara, para ele ignorar essa tela é muito fácil, porque ele pode ver um xizinho já fechar, ou um pular já sair fora. Isso foi o que aconteceu, cara. A gente fez uns testes na época lá, ninguém viu essa tela. A gente colocava um cartãozinho, ficou linda. O Colei falou, ficou linda a tela, só que ninguém interagiu com aquilo. A gente teve uma solução na época, a gente falou, e se a gente pensasse em deixar mais personificado para a pessoa, mais dela? E aí, Léo, a gente fez um negócio que foi bacana. A gente colocou nos testes a fotinha da pessoa, que a gente já tinha essa foto na nossa base de dados, e falando que a gente tinha uma novidade super legal para ela ali, explicando um pouco, já dando uma ideia que era do crédito, mas foi muito mais personalizada para aquela pessoa. Cara, aí foi sucesso. As pessoas entraram, deram mais atenção ao que era ali, uns saíram fora, falaram, não, realmente não tem interesse, outros, pô, tem interesse, quero, mas o sucesso dessa tela, que todo mundo antes tinha ignorado, ela teve bastante sucesso, sabe? As pessoas começaram a entrar para ver o que era aquilo. Então tá aí um exemplo, sabe? Que nos testes mesmo, antes de lançar, isso ali a gente prototipava na época, usava Sketch, esqueci o nome do outro software, que agora a gente só usa o Figma, né? Mas era um protótipo... O Principal na época. O Principal, verdade. E era basicamente isso, cara. A gente fazia, validava antes de desenvolver qualquer coisa.
na opinião de vocês, existe algum momento, ou se vocês já viram, um bom layout, um bom visual, sobrepondo ou até mesmo escondendo ali uma péssima usabilidade, né? Tampando ali, colocando debaixo do tapete? Se vocês acham que existe momentos para isso, ou se, pelo contrário, a usabilidade sempre vai ser favorecido, né? É muito melhor ter uma usabilidade boa do que o visual. Eu não sei se isso é algo muito polêmico, mas eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês em relação a isso. Léo, em cima desse exemplo, cara, acho que eu sou bem encantado com um design bonito. Então, eu já vejo, a primeira coisa que me chama aquela atenção, eu falo, pô, a estética tá bonita demais, cara, tá lindo isso aqui. E aí faz carinho nos meus olhos, não, é difícil. Eu gosto de cara. Mas acho difícil isso perdurar, porque é a primeira impressão. Você vai ficar impressionado, tá lindo, tá bonito, e você vai começar a usar, aí você vai ficar irritado. Porque um projeto visual, cara, ele tem que ser funcional, ele tem que ser interativo. Vai muito, muito além do que só a estética, né, que está sendo apresentada. Então, difícil eu olhar para alguma coisa, acho sim, de verdade, a primeira vez me encanta, quando eu vou usar, aí eu vou achar detestável, não vou querer usar mais. Então, ela não funciona de forma isolada, cara, só ter o estético, sabe? Por isso que eu não consigo ver um produto que não tem uma usabilidade legal, que não tem uma interação bem definida, né, ali para ele, que tem essa estrutura, né, da informação bem acoplada ali junto àquele projeto. Eu estou falando muito de projetos que a gente trabalha aqui, né, projetos de web, apps. Então, mas a gente pode ir isso para produtos mais físicos também, né? Uma cadeira, que você vê a cadeira é linda, maravilhosa, uma poltrona você acha maravilhosa. Aí você vai sentar nela, a ergonomia dela é uma porcaria. Você nunca mais vai querer, realmente vai virar um monumento bonito na tua sala. Até é legal pegar esse exemplo da cadeira. Eu queria falar que, para mim, o visual de interface, no caso, a gente tem uma diferença. Agora dá para colocar uma diferença do produto físico, que a gente sempre fez muito paralelo, né? Porque a cadeira realmente você tem que sentar e falar assim, boa, não é confortável. Agora, eu acredito que a parte estética no visual, ela é grande parte da experiência também, né? Não só a inicial, né, que você olha e fala assim, tá, legal, é um aplicativo ou é uma página agradável. Ou mesmo você olha e fala, nossa, tá lindo, antes mesmo de consumir. Eu acredito que a parte estética, uma tela bem diagramada, ela tem um serviço em UX também, que você ter elementos bem espaçados, elementos bem alinhados, uma hierarquia de informação válida, onde você tem um título maior, um subtítulo menorzinho. Isso, eu acredito que ela vai ganhando ponto para os dois lados, sabe? Ela fala assim, tá, legal, isso ajuda a deixar ela mais esteticamente bonita, só que isso também deixa ela mais funcional para UX. Então, não é algo muito dicotômico, né? Tipo, não é isso ou isso. Eu acredito que uma boa estética, ela soma para os dois lados, nesse caso, no caso de uma interface. Perfeito esse raciocínio, porque aí vamos para um lado, então, que, digamos que a experiência e a interação daquela plataforma, ela é a mesma. Teve um teste desse que as pessoas fizeram na internet, que era a experiência de compra de um produto no mesmo site, e onde um tinha um design irregular, sem consistência, meio ultrapassado, e o outro que tinha um design visual, né, mais moderno, com consistência, com cores certas para o lugar certo. Então, assim, o layout bem pensado e que agradava bem mais. Qual vendeu mais? O que tinha esse design mais bem elaborado, com consistência. Então tá aí, o design ele passa mais segurança, era um caso que tinha que passar segurança, porque era um site de venda, e ele passou mais segurança e também mais conforto ali da pessoa estar utilizando. É isso aí, ele é parte total da experiência, eu não vejo um caminhando sem o outro. Mas nesse lado mesmo, talvez o que eu peguei aqui foi isso, sabe? Ele até me agrada visualmente às vezes quando ele é bonito, mas se eu passo a usar ele e a usabilidade é terrível, eu passo a detestar, sabe? O visual, ele é a primeira impressão, é o que te faz comprar, né? Porque às vezes a usabilidade você ainda não usou, né? Você não teve a oportunidade, mas é a primeira coisa que você vai ver e vai se apaixonar pelo negócio, enfim. Então, ele tem um fator de importância muito grande, né? E pegando isso, eu queria saber de vocês o que é bonito, né? Como fazer um layout bonito? Ele é tendência ou é gosto pessoal? Eu pergunto porque é comum, né?
pelo menos em algumas empresas que tem a equipe de design que faz e tem aquela frase: eu não gostei, mas o cliente gostou e aprovou. Então, fica aquela coisa, o que é bonito de fato, né? O que é uma questão mais de tendência mesmo, ou é relacionado mais a gosto pessoal? Vocês mesmos, na hora de fazer, vocês têm que ser o primeiro usuário ali a gostar, para aí sim, a primeira camada de aprovação, para depois ir para o mercado. Queria ouvir um pouco mais da experiência de vocês em relação a isso. Cara, pergunta dificílima. Para mim, cara, assim, o que é bonito, precisaria até estudar um pouco mais para poder responder com mais profundidade, mas vai muito de contexto, né? Para mim, até uma pergunta mais filosófica que vai de acordo com o meio em que você está, a sociedade que você está, o país que você está, mas trazendo um pouco para a interface, eu acredito que o que é reconhecido como bonito hoje é uma tela, como eu disse anteriormente, né, bem espaçada, bem diagramada. A gente, como ser humano, né, a gente é muito bom em reconhecer padrões, né? E quando a gente reconhece padrões ou reconhece, a gente tem é igual uma pessoa bonita, né? O que é uma pessoa bonita? Eu lembro que eu vi alguma pesquisa algum pesquisador falando sobre que geralmente é quem tem o rosto um pouquinho mais simétrico, né? É o que a gente entende como mais bonito. Eu acho que isso traz um pouco para a interface também, né? Então, simetria, harmonia, eu acredito que isso são as bases de um design que a pessoa vai olhar e achar bonito. É uma pergunta meio complexa, mas para mim está um pouco disso. Está um pouco na forma como é construído, diagramado, mas talvez eu acho que a harmonia no design seja a palavra. Segue junto disso aí, Léo, essa tendência que você colocou. Eu acho que todo ano, né, a gente vê posts, acaba um ano, virou tendências para User Interface em 2021. E aí vem as tendências, né? Tem ano que o degradê agora tá em alta, as pessoas estão gostando, as cores mais vibrantes e não sei o quê. Então tem isso, tem muito da tendência. E aí eu acho que, assim, o que fica mais difícil sempre de trabalhar aqui no design e você fazer com que ele seja bonito é trabalhar com simples, sabe? Como vou fazer algo simples, sintetizar esse conceito com poucos elementos aqui que a gente vai trabalhar de novo, vou pegar uma interface. E aí a pessoa, acho que o bonito é isso. Ela vai olhar para aquilo, vai identificar alguns padrões, como o Ale comentou. De fato, ela, tá simples, tá fácil, né, de visualizar. Isso é bonito para mim, sabe? Eu gosto de ver, eu sou bem minimalista, cara. Tudo que eu tento ser na minha casa, nas minhas roupas, em tudo, eu tento ser minimalista. Então, para mim, é difícil você trabalhar com esse lado mais simples das coisas. Mas aqui, como o Ale comentou, pontuar o que é bonito, fica difícil, realmente. Eu acho que acompanha muito tendência, sim, e principalmente dessas empresas maiores, né, como Apple, Samsung, cara, poderia citar várias aqui, mas vou deixar só nessas duas, que esses caras ditam bastante o como, porque até início, né, cara, porque hoje todo mundo tem um celular, todo mundo interage com isso, então ele, desde o impacto que ele tem na caixinha que ele recebe o celular dele, até a primeira tela que ele vai ver ali na hora que ele for interagir, ligando o celular dele, então tudo isso vai trazendo padrões, com que se ele vê algo diferente, aí ele vai lá, acessa um site todo poluído, sem consistência de cor, com fonte, uma fonte de um jeito, outra fonte de outro. Ele mesmo, que não é um cara especialista para identificar, olha, isso aqui é design feio ou bonito, ele vai falar, cara, esse design aqui, pelo menos, não é o que eu estou acostumado a ver. Então tá feio. Então acho que é mais isso, são padrões, realmente, tendências. Uma vez eu estava vendo um vídeo totalmente aleatório do Leon, do Coisa de Nerd, ou do Cadê a Chave, e ele é um usuário Android, e ele foi fazer um teste, acho que de uma semana, de um mês, que ele comprou, se eu não me engano, um iPad. Porque ele falou, cara, se eu for fazer uma avaliação, eu quero realmente usar o device para poder falar com propriedade, para não ficar cagando regra aqui, né? E foi legal, cara, quando ele foi falar da App Store, né? Ele, cara, tem um negócio que eu tenho que tirar o chapéu para Apple, foi a App Store, cara. Que visual bem organizado. Ele falou assim, não que a do Google não seja funcional, mas a da Apple é funcional e linda. E, cara, eu tenho que tirar o chapéu porque fazer os dois é muito difícil. E foi legal porque eu falei, cara, legal, olha só, uma pessoa que não é designer, mas conseguiu reconhecer isso, né, quando comparou os produtos. Tá aí também, né? Comparação, né? Talvez isso, Léo. O comparativo, se você olha uma coisa, esse exemplo do site que eu dei lá,
Era a mesma experiência, a mesma usabilidade, só que o site, estava bem feitinho e consistente no design, né, mais espaçado, com fonte, pensando em acessibilidade mais visual ali para o cliente, o outro não. É isso, acho que a partir desses padrões a gente consegue falar, esse tá bonito, esse não. Às vezes você vai comprar algo que você julga ser bonito e você vai usar, porque seja uma roupa, você vai usar porque você acha bonito. Então, tem muito essa questão também do o quanto você quer, você se sente confortável em usar e mostrar isso para outras pessoas. Nossa. Então tem muito essa questão também. Eu acho que vai ficando muito filosófico realmente. Exato, cara. Eu sou prova viva disso, velho. Se eu vou no supermercado e vejo uma embalagem bonita, é isso. Eu não quero nem saber o que eu quero comprar essa embalagem e ver o que é. Eu consumo isso, cara. Isso é muito interessante. Pegando também o que o Ale comentou do Leon, cara, isso é muito legal, porque era uma das dúvidas que vocês estavam mencionando e eu acabei ficando e eu não consegui formular uma pergunta para isso. Mas é muito isso, cara. Essa questão da forma que um designer, eu sei que ele vai conseguir enxergar mais esse tipo de coisa. Isso aqui é funcional e bonito. E uma pessoa talvez comum, ela julgue que tudo tem que ser funcional. Talvez ela não vai reclamar da funcionalidade. Ela só vai falar, não estou conseguindo fazer tal coisa. Mas ela não sabe que isso é usabilidade. Ela não sabe que isso pode ser melhorado especificamente porque existe uma equipe por trás trabalhando nisso. Às vezes ela só acha, tem que funcionar, ponto. É meio que faz parte do negócio, né? Não sabe dessas dificuldades, né? De às vezes, tem que pensar se o botão vai ser verde com escrito de tal forma ou vermelho com outra forma. Então, é engraçado essa questão de você ter realmente a noção. Tem que ser funcional e ainda bonito. Eu acho que é um pouco até ingrato, né? Se você for parar para pensar, porque é um trabalho tão grande por trás e às vezes a pessoa só vê o visual, né? É um pouco ingrato mesmo. E essa questão que você até mencionou, tá aí, da questão de entregar uma cartinha que vocês fizeram, de humanizar, né? De mostrar que aquela pessoa é única, ela transpassa, né? Ela acaba transpassando a parte visual e tudo mais, e você vai até a pessoa, você conversa com a pessoa, é muito interessante, assim. Então você começa a pegar outras vertentes que o cara não vai pensar que isso é usabilidade, ele só vai ficar feliz, mas é uma forma, né? Então é interessante você pensar que ele vai para outros caminhos que passam além do visual, que passam além do digital, né? É muito interessante. É isso aí. O Nubank, que é um case que a gente gosta de citar sempre aqui, e para mim a gente tem que tirar o chapéu sim, porque eles mudaram a forma de que os bancos, né, passassem a olhar para os seus clientes. Tá aí, cara. O Nubank não reinventou nada, sabe? Ele não tá fazendo nada de nossa extraordinário, mas eles passaram a entender que cada pessoa é uma pessoa, ela não tem que ter problema, sabe? Problemas assim, tipo, de enfrentar filas enormes para ir no banco, para pedir um aumento de limite, até eles brincavam com isso, né? Tempo de pedir um aumento de limite no Nubank. Cara, 1 segundo, 2 telas, você toca, vai lá no banco, aí tá uma fila gigante, o cara lá para falar com o cliente, lá com o atendente. Então, assim, a forma que eles construíram a experiência em si foi de olhar e, cara, como que a gente vai ser melhor para essa pessoa, como a gente vai dar mais acessibilidade para essa pessoa, né, para os nossos produtos. Então, tá nisso, cara, é humanizar mesmo as relações aí. Mandou muito bem aqui, voltou por um papo muito mais profundo, que foi da parte de humanizar. Eu só queria pegar um exemplo que o Léo falou de roupa, você falou assim, uma roupa bonita, né, e trazer um pouco pro design que não é um elemento em específico, né, é sempre o contexto, né. Então, se você pega uma camiseta que fala, nossa, essa camiseta é bonita. Cara, não vai adiantar nada se você pegar essa camiseta e combinar com um restante de roupas totalmente aleatório ali, que alguém vai olhar para você e falar assim, horrível ou brega. Ou você tá numa festa de gala, por exemplo, que você vai estar num contexto totalmente fora. Exato, boa. E eu acredito que é um pouco isso, sabe? Então, o olhar do designer é estudo e experiência, né? Você tá ali em contato todo dia, toda semana, trabalhando, vendo referência, então você acaba ganhando um pouco mais de propriedade, né? Igual um músico que estuda, que ele consegue saber a estrutura da música, que é uma música boa, que uma música ruim, ou que é uma música melhor do que a outra. Um exemplo mais palpável, colocando em design, eu faço muito teste com a minha namorada, de trazer ela para ela olhar, como ela é uma usuária mais comum, eu consigo pegar pelo menos um mínimo, óbvio, não é um teste tão bom quanto com uma persona, né? Mas já ajuda, já não é só você pensando. Olha, é uma usuária comum enviesada já, né? Já, hoje já, né? Mas é legal, até é algo que a gente compartilha, porque isso
Acontece com a minha namorada, acontece com a Maju, que é a namorada do Tai também, que às vezes eu mostro uma tela pra ela e falo assim, amor, o que você acha? Ela fala, ok. E essa? Nossa, bem melhor. Então, às vezes é um pouco disso, né? A gente já consegue bater o olho e falar, nossa, ruim e bom. Às vezes o usuário ele só vai conseguir quando você dá o comparativo, que foi justamente o que a gente falou um pouquinho ali do Leon. Grandes marcas, geralmente, por exemplo, uma Apple, que vocês citaram bastante, ela tem um posicionamento, pelo menos é o que chega até a gente, de muito vou fazer e o mercado que se adapte ou o usuário que se adapte, no sentido de, vou tirar o carregador e o usuário que se adapte aí, compre um outro, ou até mesmo o próprio celular. Agora vai mudar a entrada, não tem mais o P2 e por aí vai. E em contrapartida a gente tem um Nubank aí entendendo a dor realmente do usuário e resolvendo a dor, né, de fato. A Apple não necessariamente está resolvendo a dor, ela está criando uma outra e criando uma outra tendência. Não é um pouco contraditório que você tenha usabilidade, a parte visual muito bem feita nos dois casos, em sentidos totalmente opostos? Eu poderia ter um exemplo bom, que é o USB-C ali, né? Eu lembro que eu reclamei, né? Na primeira vez que eu tive o meu MacBook ali com USB-C, eu falei, não, mas nada pluga aqui, não sei o quê. Hoje, imagina que ela mantivesse ali ainda, tem um USB-C e tem uma portinha USB 2 ou 3, sei lá, que vai deixar no MacBook. Eu reclamei, cara, bastante. Eu tive que comprar um adaptador, que não foi da Apple, aí eu acho que também outras empresas surfam, né, dessa decisão. Mas eu tive, porque todos os meus equipamentos aqui em casa eram USB, e só tinha um que era USB-C. Então, assim, talvez a Apple também ela esteja num... Óbvio, cara, os caras não tiraram isso assim, colocou o dedo na boca, colocou pra cima e falou, agora vamos pra cá. Não, com certeza tem muito estudo ali. Eu sou fanboy mesmo. Quando tem que criticar, eu critico. O lance do iMac que você falou, eu também torci o nariz, mas tem estudo ali, cara. Eu acho que hoje eu já olho pro USB-C e falo, não consigo mais viver sem, sabe? É muito rápido essa coisa, velho. Eu só quero isso, eu não quero mais o outro. Então talvez ele está se antecipando demais, mas já a questão do P2, será que também não está por aí, sabe? Tipo, não queremos mais fios, a tendência lá para o futuro vai ser essa. Então talvez a Apple está posicionada num público, cara, que é ali muito... Tem a galera que é mais fanboy mesmo e compra pela onda, mas a Apple tem muita galera que são early adopters ali, né? São os caras que compram, porque fala, é isso aqui, velho, no futuro vai ser isso. E assim... Já critiquei, sim, a falta do P2 aqui no iPhone, já me fez falta, mas hoje tudo que eu tenho em casa, cara, já é Bluetooth, entendeu? Então, cadê os fios? Eu odeio fio, eu não quero mais fio, entendeu? Então, vai por aí. Basicamente, ela faz para um público que ainda não existe, ele tá nascendo, isso, digamos isso. Assim, e sim. O outro está fazendo para o público que já está sentindo a dor agora, então preciso resolver, né? Quando a Apple tirou realmente o P2, se eu não me engano, foi o mesmo ano que ela lançou o AirPod, né? Então, acho que foi muito nesse de encontro que o Thay falou, de não queremos mais fios. Cara, falando por mim, outro dia eu precisei colocar o fone com fio, porque eu tinha esquecido o AirPod em outro lugar. Cara, que coisa horrível. Mesmo atender uma ligação, você tem que ficar segurando o telefone e já começa a ficar estranho, sabe? Eu falo, um minutinho, pego, coloco o fone e, cara, eu consigo fazer qualquer outra coisa enquanto eu tô conversando. Eu acho que realmente é isso. Ela tá ditando tendência, mudando e toda mudança sempre vai vir com uma torcida de nariz, né? A gente, isso como humanos mesmo, a gente não gosta de mudança, né? Porque a gente é meio que treinado a aprender a fazer algo, depois que você aprendeu, o seu cérebro não precisa mais ficar pensando como fazer, você já sabe. Toda vez que algo muda, você tem que aprender de novo. Então, o sentimento que sempre vem é, nossa, por que fizeram isso, sabe? Mas é porque é algo intrínseco, né? Isso acontece com todo mundo. Eu acho que como a gente está mais na ponta, desenhando e lidando mais com mudanças, eu falo por mim, hoje eu sou um pouco mais receptivo a mudanças do que eu era. Porque eu lembro que, cara, tudo que mudava eu reclamava, velho. E hoje eu já acho estranho, porque eu convivo com todo mundo em volta é assim, lembra? Toda mudança de app vem alguém e fala assim, cara, mas era tão bom, velho. Por que fizeram? Toda vez só piora esse negócio. Eu sou a favor total, cara, de padrões, sabe? Padrões universais, assim. Já pegando a própria Apple também, quando tem lá o cabo deles lá, que é o Lightning, né? Que só tinha para os iPhones. Então, quantas vezes eu tava, e às vezes esqueci esse cabo,
precisava carregar meu celular e todo mundo tinha o outro, né, que já era o padrão, e eu tinha o diferente. Nesse ponto, eu já não consigo entender a decisão, de fato, da Apple de ter ido para um cabo só deles. Aí pode ser que realmente, porque os caras dominam, se for ver, eles vendem muitos celulares e eles têm que ter o cabo deles. Então, até, de repente, é uma estratégia realmente de negócio para vender mais produtos deles. Mas aí eu, como usuário, para isso, eu já acho um negócio ruim. Tanto que a Apple mesmo está voltando a adotar os padrões, né? Que agora o USB-C para os produtos deles. Então, isso eu sou bem a favor, cara. Quanto a um cabo igual para todo mundo, ali, para todos os celulares. Cara, energia, quanto a gente não sofre com esses 3 pininhos nossos aqui do Brasil, que agora, né? Agora não, já faz um bom tempo que é o padrão. Mas muita coisa que a gente compra de fora, a gente tem. Aí fica aquele monte de trambolho, né? Aquele adaptador do adaptador para colocar o negócio na tomada. Então, acho que isso poderia ter mais padronização mesmo de produtos, assim. Essa questão que vocês mencionaram de reclamar de fato, eu acredito que é natural, principalmente porque a gente vai pagar por isso, né? E geralmente não é um valor baixo, ele vai aumentando também. Então, eu acho que faz parte do... Eu aceito a mudança, mas que ruim, mudou, vou ter que comprar. Então, assim, é uma coisa um pouco... Faz parte, né? Faz parte como é caro, de fato, você quer algo que você já está adaptado, você não quer se acostumar, não quer ler outro manual aqui para ver o que mudou. Né? Você quer algo que funcione bem e da forma que você já está acostumado, mas acho que isso é inerente do ser humano. Mas falando em resolvedores, cara, você citou o Nubank, citou a Apple como realmente ditando tendência ali, fazendo para um público que não existe. Eu acho que ela acabou de fazer algo para um público que existe, para uma necessidade que surgiu no último ano, que agora, com a última atualização que saiu esses dias, para quem tem o Apple Watch, né, o relógio, você consegue destravar o celular... Usando máscara. Usando máscara. Cara, isso foi assim... Isso é genial, né? Mudou a vida atualmente. Pensando desse lado é genial, mas agora vamos pensar. Ninguém previa uma pandemia, ninguém previa pessoas usando máscara. Se for ver, a Apple, a gente tinha um device na mão, que era o mais atual da Apple, com problema de acessibilidade. Sim. Né? Então, olha só, e não resolveram ainda, porque essa solução é para quem tem Apple Watch. Mas as pessoas hoje que tem um Touch ID no celular, ela acessa o celular mais rápido que a gente que tem o device, o Face ID ali com máscara, né? Porque você tem que ficar digitando aquela senha da hora de novo. Então, tá vendo? É um problema que ela não previa. Em projetos, geralmente, essas questões, pandemia, chuva, são coisas que a gente não conta como risco justamente porque a chance de acontecer, você não tem controle, né? Então, provavelmente, na hora de desenvolver algo nesse sentido, o risco é baixo, então a gente não contempla, né? Porém, aconteceu. Exato. E aí a sorte, assim, entre aspas, é que tem outro equipamento que você consegue resolver o problema. O ponto que eu acho que é o genial de fato é a velocidade de adaptação com o que você já tem. A princípio, a ideia é que todo mundo que use Apple tenha todos os produtos Apple, né? Então você já está resolvendo um problema, beleza, eu não vou me preocupar se a pessoa tem, porque eu imagino que ela tenha. Então está aqui a solução. Então a velocidade de adaptação é fantástica também, né? Ali era realmente uma limitação de hardware, não tinha muito o que eles fazerem, porque já foi lançado, eles limaram uma tecnologia passada, que era o Touch, né? E nesses estudos, imagina o cara que está projetando lá e tomando a decisão de produto, né? Falar, cara, e aí, vamos matar o Touch ID? Vamos, porque o Face ID é melhor e testamos aqui. Tá bom, aí vem uma pandemia. Prova ao contrário. E prova ao contrário, né? Tipo, e deve ter projetos de outras marcas que com certeza tem os dois, né? O Face ID e o Touch ID. Tem essa questão, né? Ela não faz o teste AB. Vamos colocar os dois e ver qual é mais usado pro próximo. Não, a gente já tira, gostou, não gostou, não tem problema. No próximo vai ter também. É isso aí, você vai comprar também. É muito legal. Eu tenho uma pergunta aqui que eu não sei se vocês vão saber responder de fato. Muitas marcas, elas estão fazendo um rebrand ali e algumas que estão bem mais antigas estão passando por flat, mas está vindo, principalmente esse ano, o ano passado, eu estou vendo muitas marcas fazendo adaptação, mudança. E eu queria saber de vocês, e a gente falou disso ali atrás na hora que a gente falou do Magic Mouse, mas eu queria um pouco mais da opinião pessoal de vocês.
se existe um momento certo de fazer mudança, ou isso pensando em design, não só na marca, tô falando aí como um todo, né? Momento certo, Léo, acho que sim, na minha opinião, tá? Porque se você tá pensando numa mudança, né? Vamos pegar um exemplo aqui, Burger King, eu acho que fez rebrand esses tempos agora. Tudo isso vem junto de um estudo realmente de tudo isso que a gente falou aqui, né? De quem é o público, como que tá posicionado, o que eles vão colocar de novo. Às vezes tem marcas aí que ficam mais modernas e não só na logo, é tudo que eles querem mudar mesmo, sabe? Quer passar essa mudança, entendimento das pessoas, que a marca tá mudando, né? Tá passando por mudança. Então eu acho que, sim, são nesses momentos. Eu acho que mudar por mudar só porque acha feio, super válido também, sabe? Tem muito de empresas que começaram, não tinha ainda uma identidade legal ali, tomaram um tamanho que ficou grande e agora precisa passar por um revamp ali, um rebrand mais do visual. Porém, eu acho que o momento certo para você trocar uma marca, mudar, modernizar ela, é quando você está fazendo essa mudança de fato de o que você quer, como que você quer que as pessoas te percebam, como o seu consumidor vai te perceber a partir dessa mudança que você está fazendo na marca. Para mim, esse é o momento de virada, assim, sabe? Ou vamos colocar um produto novo no mercado, ou vamos nos posicionar porque aquele concorrente já está fazendo isso e está na nossa frente. Sei lá, aí é mais decisão, estratégia, mesmo. Uhum. Você fala de ter algum objetivo maior ali, ou entra uma feature muito grande, alguma Isso. coisa que seja maior do que talvez a própria marca ali, digamos assim. Isso. Cara, eu concordo 100%, até inclusive não tem muito o que complementar, mas eu acredito que se você estiver fazendo só por marketing, eu acho até difícil de acontecer porque o rebrand é algo muito caro, né? Toda mudança, ela é cara. Então, eu realmente acredito que as grandes empresas elas tenham um porquê ali atrás. Exemplo, para ser mais, talvez, prático aqui, os bancos, né? Que a gente comentou. O Nubank veio para mostrar como que se faz, né? É assim que o público de agora consome banco. Sim. E aí começaram empresas. Aí teve aqueles mais conservadores que falaram, e agora? Né? Um Bradesco da vida fala, e agora? Vamos modernizar? Pô, os caras têm um legado gigantesco. Não, vamos construir um outro produto aqui para falar com esse mesmo público. Já tiveram outras empresas que não. Cara, vamos repaginar mesmo, vamos mudar, vamos virar a chave. A gente tem que acompanhar. Né? Então tem alguns exemplos que a gente poderia dar, para não ficar falando nomes aqui, mas esses dias a gente viu o Banco Pan mesmo, né? Que hoje está bem posicionado. Perfeito. Eles têm uma mudança gigantesca é uma empresa mais antiga e fizeram uma mudança gigantesca no branding no total, né? Então eles mudaram mesmo. Eles são mais digitais hoje, eles estão com um app, cara, acho sensacional a experiência de uso do app deles. É disruptivo, então talvez as pessoas mais comuns vão achar um pouco difícil de usar ali, mas ele é bem disruptivo, sabe? Não é diferentão, sabe? Eu gostei da proposta, sabe? Ele ousou. Igual a gente falou do Veloster, eles ousaram. Só que é isso, eles estão mostrando, não foi só uma mudança de marca por mudar. Bom, pessoal, para encerrar, eu gostaria de ouvir de vocês alguma dica que vocês possam trazer aqui para o nosso público, seja um filme, uma série, um livro, que vocês tenham trazido aí para a gente poder compartilhar aí com o pessoal. Cara, eu vou dar 2 dicas. Uma totalmente cultura pop ali, e uma sobre o tema que a gente falou aqui, que é um artigo do Medium, vou até passar o link depois, do Fabrício Teixeira, que é um cara que eu gosto bastante. O título dele é um pouco polêmico, né, que é "Será que maus designers estão usando UX como desculpa?" Cara, é um artigo que eu achei, assim, excelente, óbvio, o título aqui, ele tá um pouco sensacionalista, mas ele tá falando que o quanto é importante todo mundo numa empresa tentar pensar um pouquinho de design, da parte estética mesmo. Você tem que montar algo, né? Você sempre está montando algo para mostrar para alguém. Então, empresas que têm um profissional de UX e um de UI, né? Um que vai definir sua experiência, outro que vai fazer sua interface. É importante que o cara que está definindo a experiência ali tente desenhar o melhor possível ou algo mais palpável possível para passar para o próximo, né? Que é um ponto que ele bate aqui no texto. Que mesmo dentro de uma empresa, mesmo que não para o público final, você sempre vai estar passando algo para alguém, né? Que seja uma apresentação, que seja uma tela. E ele fala como é importante você não só pensar no usuário, né, final, mas pensar nas pessoas que você vai estar impactando ali dentro da empresa. E uma outra dica, aí totalmente cultura pop, que eu terminei de ver ontem, que foi uma série do Prime em desenho animado que chama Invincible.
Cara, ela é uma zoeira com o universo dos super-heróis e eu achei, cara, excelente, assim, tem uma hiperviolência, mas eu gostei bastante. Cara, ultimamente tá bem corrido. Antes de começar o podcast que eu com o Léo, a gente estava debatendo de como tá tendo muito trabalho e isso é muito bom, mas ao mesmo tempo a gente precisa também dar um time aqui para ver outras coisas. Eu vou indicar um livro, cara, que tem tudo a ver com o tema que a gente colocou hoje aqui, que é o Design do Dia a Dia, do Don Norman. Cara, é um livro simples de leitura rápida, mas que ele traz algumas coisas ali, né, do que a gente falou aqui, um dos temas ali, cara, não culpe as pessoas quando elas não usarem os seus produtos corretamente, né, que a gente citou ali. Tem estudo por detrás, tem que estudar quem é o seu público, o que ele vai consumir. Entre outras lições aí, muita coisa para quem é designer e para quem não é, de ler e entender um pouco mais sobre o tema. Acho que quem entrou para esse tema aqui tem curiosidade, eu acho que é um livro que, se você não leu ainda, vai valer muito a pena. Cara, sobre série, livro, filme, essas coisas, cara, eu não tô tendo muito tempo. A última série que eu vi, até muito depois de ter terminado, eu costumo ser assim mesmo, eu costumo deixar o hype passar para depois eu acompanhar, que foi o Game of Thrones. Então, cara, se você ainda não viu, eu dei essa oportunidade de ver. Todo mundo falava, eu já sabia que ia ser uma série que eu ia ter que parar e ver ela com calma. E junto com a minha namorada que a gente devorou, cara. Foi uma das atrações aqui da pandemia, que terminava o trabalho e falou, agora vamos ver a série. Matamos ela rapidinho, cara, coisa de, sei lá, 1 mês e meio, nem isso. 8 anos de produção, a gente matou em 1 mês e meio. Mas sensacional, cara. É uma série que super recomendo. É isso. Muito obrigado, pessoal. E quero agradecer, na verdade, a presença de vocês. O papo foi muito bom, já me deu várias ideias ainda para próximos episódios, justamente porque é um assunto bem denso, tem muita coisa para falar. Então fica aqui meu agradecimento, Thay, Valer, e o convite para o próximo também, assim que a gente organizar, fazer mais um bate-papo, que vocês são sempre bem-vindos aqui no programa. Obrigado, viu, pessoal? Valeu, Léo. Obrigado pela oportunidade. De novo, né, cara? E sempre que precisar aí de falar desses assuntos mais, assim, como design, experiência, produtos digitais, cara, tecnologia em geral, pode contar comigo aí, que eu adorei participar aqui. E para quem tá ouvindo aqui a gente, cara, e quiser bater um papo também, LinkedIn tá aberto aí, eu acho que o Léo vai deixar os links também. É só chegar lá e vamos trocar ideia também. Cara, faço das palavras dos Thay as minhas também. E, cara, muito obrigado pelo convite e tamo junto, estamos sempre aí para conversar. O papo foi sensacional. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Pessoal, lembrando que no medium.com/scopocast você encontra, além desse episódio, um glossário com os termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, @scopocast no Facebook e no Instagram.